Hoje no canal A Síntese da História, eu vou falar para você sobre a mumificação no Egito Antigo. Após a morte, buscando garantir sua existência, os egípcios realizavam a mumificação, ou seja, a preservação do corpo físico. Acreditavam na imortalidade e no retorno à vida após a morte, desde que o corpo do morto fosse conservado para receber a nova vida. Os egípcios constituíram uma sociedade extremamente religiosa. A mumificação era realizada em 3 etapas: a retirada dos órgãos internos, a secagem do corpo e a cobertura do cadáver. O primeiro passo era a remoção de todos os órgãos internos. Por que, em primeiro lugar, tinha que ser os órgãos internos? Porque poderiam se deteriorar rapidamente. O historiador grego Heródoto, que esteve no Egito no ano de 450 a.C., ele descreveu os materiais que os egípcios usavam na mumificação, que eram a mirra, a cássia, o vinho de palma, o óleo de cedro e a resina. O primeiro passo da mumificação em um cadáver era feito um corte no lado esquerdo do abdômen e era retirado o fígado, os rins, a bexiga, os intestinos, o baço, o estômago e outros. O coração não era retirado, era o único órgão que ficava no corpo. O cérebro também era retirado e aplicava uma espécie de ácido via nasal para derretê-lo, facilitando a sua extração. Então, o corpo era colocado envolvido num sal chamado natron e ele ficava por cerca de 70 dias neste sal. Nesse período, ele desidratava e as bactérias que estivessem nele morreriam. Depois de seco, preenchiam o interior com serragem, ervas aromatizadas e textos sagrados. E a última etapa da mumificação era a colocação das faixas, as ataduras de linho branco, e eram colocadas com auxílio de cola. E esse ritual acontecia em tendas às margens do rio Nilo, em uma região onde ficavam os cemitérios. Em seguida, colocavam o corpo em um sarcófago, sendo levado para uma pirâmide. Neste sarcófago continha o rosto do morto esculpido a fim de colaborar com a identificação do espírito ao retornar. O mesmo processo era feito com os órgãos. Depois da desidratação e de serem enfaixados, os colocavam em vasos chamados canopes, e geralmente eles eram feitos de cerâmica. E eram colocados em uma câmara funerária dentro do sarcófago. Segundo a religião, o espírito era guiado por Anubis até o tribunal de Osíris. Lá pesavam seu coração com uma pena. Caso ele fosse mais leve, o espírito poderia retornar ao corpo, senão seria devorado por Sopeque. Ela era uma deusa com cabeça de crocodilo.
Até quem não era rei ou rainha poderia ser mumificado. O preço era alto, mas bastava pagar o ritual e qualquer pessoa comum poderia virar uma múmia. A prática da mumificação no velho reino antigo do Egito surgiu há 5.000 anos atrás e durou até 1.700 anos atrás, quando desapareceu, por várias razões, com a influência do cristianismo, uma religião com outras ideias sobre a vida após a morte. Então, esse foi um pequeno resumo sobre a mumificação no Antigo Egito. Até a próxima aula.